Palmeiras. O Palmeiras pode... Você imagina, o Palmeiras sai do Maracanã com uma vitória com 9 pontos de frente para o Flamengo, acabou o campeonato. 9 pontos com 4, 5 vitórias a mais. Eu acho muito pouco provável que o Palmeiras perca o campeonato, mesmo faltando ainda 10 jogos para os dois, né? O alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. 7h30 da noite a gente vai ver como é que Felipe Luiz e David Ancelotti estão pensando esses times para o Clássico, um pouquinho antes também na disputa pela ponta da tabela, pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entra em campo em casa jogando contra o Bragantino, esse jogo no Allianz Parque. O Palmeiras que, repetindo, né, tem 3 pontos e 2 vitórias no total a mais do que o Flamengo hoje, segundo colocado na tabela de classificação. O Palmeiras que, durante a semana, né, falei dos times que tiveram 10 dias de descanso ou de preparação nessa data FIFA, o Palmeiras não teve porque no sábado fez um dos jogos atrasados contra o Juventude. Ainda tem mais um, aí o Flamengo também tem o mesmo número de 26 jogos nesse momento. Fez esse jogo contra o Juventude com muitas ausências, jogadores que estavam servindo as seleções durante a data FIFA e que vão continuar fora do time para a partida de hoje, né? Você tem o Emi Martínez e o Aníbal, né, que viajaram, que não chegam... Não, o Aníbal tá com o Flaco na possibilidade. O Aníbal e o Flaco Lopes jogaram com as suas seleções ontem e aí vieram no voo fretado para São Paulo, já estão em São Paulo e existe a expectativa, a gente tem os outros desfalques, né? Eu tô falando do Gustavo Gomes, que assim como o Emi Martínez estão do outro lado do mundo, esses nem chegaram a tempo, não tem nenhuma possibilidade de usar, assim como o Facundo. Já Flaco e Aníbal, que a gente está contando aqui, está lá no GE. Globo, que hoje o Palmeiras fretou um voo, pagou um voo direto para que eles voltassem mais rapidamente para São Paulo e pudessem ser utilizados na partida de hoje. Mas o detalhe está ali na matéria do GE. Globo. Eles entraram em campo ontem, na goleada da Argentina no amistoso. O Flaco foi titular, tudo bem, né? Não jogou o tempo inteiro, mas enfim, começou jogando. A gente está falando. Minutos, exatamente. Eu a gente está falando de. Camilo. Também. Tava até comentando isso quando vi a notícia. Domingo porque... tem Flamengo e Palmeiras. Não, e assim, são 24 horas de intervalo. Ainda que comecem no banco, entrem durante a partida, você não respeita um intervalo saudável para o jogador, um intervalo, inclusive, pedido pelo sindicato dos atletas, que está lá no regulamento, para que você respeite, para que o atleta tenha o mínimo possível de descanso. É colocar muito em risco esses jogadores, né? Para mim, sim. O Aníbal jogou menos tempo, mas mesmo assim, né, tem questão de recuperação. Geralmente, se você for ver um treino de recuperação, os jogadores que entraram no intervalo do jogo, eles fazem o mesmo trabalho de recuperação que os titulares, que os jogadores que começaram, porque já é uma minutagem um pouco mais alta, né? Já é uma carga de trabalho um pouco mais alta. E assim, podem ficar no banco, podem até ganhar alguns minutos ali, dependendo da forma como o jogo se desenvolver. Até porque o Palmeiras deve ter de novo o Bruno Fux improvisado como primeiro volante. Mas eu acho um risco, porque tem Flamengo e Palmeiras domingo, vai ser um jogo muito tenso, muito pegado, de muita exigência, e tem a temporada, cara. O Palmeiras vai disputar a semifinal de Libertadores, pode chegar à final. Para mim, a favorita é chegar à final contra a LDU. É o líder do campeonato, só depende dele para ser campeão brasileiro. Tu vai arriscar num jogo que, sabe, é um adversário que não tá vivendo um grande momento? Acho doideira isso. E detalhe que é voo fretado, mas veio da Flórida, tá? Não veio, né? Voo fretado de Porto Alegre. Chegou em 2 horas, não, de tá? Tempo, né? Você se teletransporta, não é Rio São Paulo, né? Não é uma ponte aérea, não, tá? São aí 8 a 12 horas, dependendo, mas acho que voo fretado 8 horas, né, de viagem. E são 2 titulares, vai Não é isso. simples, até o fato de ter sido um voo mais rápido significa que tenham tido descanso adequado, né, Belly? Mas, enfim, eles também serão avaliados. Não está confirmado que estarão relacionados para a partida. O fato é que o Palmeiras vai ter, de novo, muitos desfalques entre os seus titulares, que deve basicamente repetir a escalação que foi utilizada contra o Juventude no sábado, com a volta do Vitor Roque. Esse era a ausência por suspensão no último jogo e hoje está à disposição do Abel Ferreira, deve jogar ali no comando de ataque no lugar do Bruno Rodrigues, né, que voltou ao time até fazendo gols depois de um longo período de lesão. Hoje deve começar... Até soltei aqui ontem que eu não sei se é impossível o Abel começar com os dois, não, viu? Que ele gosta de dar uma inovada. Mas, a princípio, Vitor Roque na vaga do Bruno Rodrigues. Primeiro, o jeitinho que o futebol brasileiro respeita a data FIFA, ele é diferente. E vai continuar ano que vem. Ele é bem diferente. Mas agora, falando sobre os desfalques do Palmeiras, é extremamente razoável você não colocar esses jogadores que estão nessa situação de extremo desgaste
para jogar na partida de hoje, né? Não apenas observando o seu adversário, a equipe do Bragantino, que tecnicamente é inferior ao Palmeiras, inclusive é um Palmeiras desfalcado, mas observando também os objetivos da temporada, como o Coutinho falou. O jogo do fim de semana pode ser o jogo crucial para os dois, né? Tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. Então, talvez realmente seja mais razoável, mais interessante você poupar esses atletas desse desgaste na partida de hoje, pensando no jogo do final de semana. Eu também não acho impossível o Abel Ferreira entrar nessa partida de hoje com esses dois atacantes, não. O Bruno Rodrigues, ele fez um bom jogo contra o Juventude. Era um Palmeiras muito desfalcado, sim, mas um Palmeiras que ainda assim muito desfalcado tem um Veiga, tem, sabe, o próprio Bruno Rodrigues, que acabou jogando, né, jogando bem, fazendo gol. Teve o Bruno Fux fazendo uma função ali de, às vezes, terceiro zagueiro, né, o líbero, e às vezes um pouco mais adiantado, fazendo esse volante, que é um jogador que também tem um refino ali com a bola, sabe passar bem, né, tem uma boa visão de jogo, mas é um Palmeiras que, mesmo desfalcado, é muito potente. É muito potente. O recado foi dado contra o Juventude. Mas o Palmeiras tinha, entre aspas, a obrigação de vencer o Juventude. Tá bom, goleou por 4-1 e poderia ter sido até mais. Foi um Palmeiras muito sólido no último jogo. Um Palmeiras que realmente parece não ter sentido tanto a ausência desses desfalques. O Vitor Roque, claro, ajuda e muito, né? É um jogador que estava suspenso na última partida. E acho também que pode fazer essa dobradinha com o Bruno Rodrigues, pensando mais ou menos no que faz o Flaco Lopes quando está jogando do lado do Vitor Roque. O Rodrigues, na partida contra a Juventude, ele no campinho, né, no nosso campinho aqui, ele era o cara mais avançado, como se fosse um 9. Ele jogou de tudo, menos de 9. Ele saía muito para buscar jogo, gerou muito espaço para Felipe Anderson, para Maurício, para Rafael Veiga. Enfim, jogador de muita mobilidade e que, eventualmente, num teste com o Vitor Roque, pode acabar funcionando. Porque a partir do momento que você tem um deles baixando para buscar jogo, é mais ou menos, né, guardadas as devidas proporções. Comparar não é equiparar, né? Comparando mais ou menos com o que faz o Flaco e o Vitor Roque sendo esse cara ali, preenchendo os espaços, atacando os espaços e chegando para finalizar. Eu acho que pode acontecer também. A questão para esse Palmeiras desfalcado demais hoje, Coutinho, é o banco de reservas, né? Quando o Abel precisa olhar para o banco para fazer as alterações. E aí ele, como tem muitos reservas como titulares, ele perde opções para o decorrer da partida, até para dar um gás também para o time, além de mudanças táticas, né? Ele opta pelo Fux como o primeiro homem, porque ele não tem um jogador com essas características hoje para colocar em campo. Não tem um volante ali para ser o primeiro homem de meio campo. Aí o Fux fez muito bem a função também, né? Perfeito. Ele tem entrado muito bem no time do Palmeiras, né? Seja como zagueiro ou como volante, a capacidade de passe dele é fundamental. O primeiro volante do Palmeiras, ele faz a iniciação entre os zagueiros, né? Então, seja o Fux ou o Aníbal ou o Emi Martínez, ele vai fazer isso para liberar os laterais, mas defendendo ele estava marcando como volante ao lado do Andreas Pereira. E essa questão do banco, acho que hoje ela pode se tornar algo mais claro, porque existe uma diferença considerável entre Juventude e Bragantino, né? Mesmo que o Bragantino não faça o campeonato que fez quando começou o Brasileirão, o time caiu de produção, o time teve muitos problemas para conseguir manter aquele nível inicial, mas é uma equipe que vai causar mais problemas ao Palmeiras, que sabe marcar no campo de ataque, que sabe sair de pressão. Tem uma ideia de jogo, né? Tem uma ideia de jogo muito definida. E com jogadores com mais capacidade para gerar problema. Então, é natural que você seja mais exigido, desgastado, e aí você vai ter que olhar para o banco. Contra o Juventude, por exemplo, entraram garotos ali para manter o nível físico do time no final, e mesmo assim o Juventude fez um gol, e aí teve um ou outro ataque ali perigoso, nada que ameaçasse o resultado, óbvio que não, mas incomodou um pouquinho o Palmeiras na reta final do jogo. E hoje, contra o Bragantino, essa situação vai ser um pouquinho diferente. É claro que é um jogo que tem uma dificuldade bem maior do que o jogo contra o Juventude. E só pensando em banco de reservas, o Kelvin, que estava se recuperando, não foi relacionado, mas o Sousa deve aparecer no banco de reservas de volta ao time. Então pode ser uma opção aí também para o decorrer da partida para o Abel Ferreira utilizar nesse jogo contra o Bragantino. Esse é às 7h lá no Premier, às 7h30. Flamengo-Botafogo, Botafogo-Flamengo. É disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente faz um intervalo rapidinho no Tá Na Área e já volta com muito mais da 28ª rodada do Brasileirão daqui a